Deus abençoe, Aline. Tá me escutando Amém. bem? Sim, muito bem. Você está me ouvindo bem? Sim, graças a Deus. Que bom estar contigo mais uma vez numa live. Mais uma vez, Padre, a gente programou de fazer tantas lives, mas aí eu tive esses 5 meses que eu fiquei sem fazer live, né? E aí os nossos planos, né, tiveram que ficar pausados por um momento, né? Mas a gente, se Deus quiser, vai bombar nas lives agora, né, Padre? Com certeza. Deixa eu te dar um abraço à distância aqui, Aline. Saudade de você. Deus Saudade, abençoe. Padre. Muito bem-vindo. Sinta-se abraçado. Todo o nosso público que está aqui nutrido também te acolhe, te abraça, Padre. Você é um sacerdote muito especial, né? Todos são. E você tem trazido, assim, tanta coisa. Tem um livro tão lindo de Nossa Senhora que você me mandou, que é tão completo. Depois a gente vai falar. Esse livro Tá aí é aqui. maravilhoso. Eu ainda não acabei, mas já li assim algumas páginas e ele é muito completo, é uma linguagem muito especial, é uma linguagem que todo mundo entende. E o padre é um estudioso das aparições de Nossa Senhora, por isso hoje eu quero que vocês prestem muita atenção, porque a gente aprende muito com o Padre Francisco, né? E eu vou passar a palavra para o senhor, padre, e você vai, fica à vontade, fica livre. Também, se eu sentir alguma coisa, eu vou levantar o dedo para perguntar. E a moção que veio para falar de Maria Terror dos Demônios nesse último dia é exatamente porque eu sei que ela é a devoção à Nossa Senhora, o Rosário é como que costuma falar? É a nossa última, né? Eu esqueci a palavra agora, gente. Mas Última é tábua a de última tábua de salvação. salvação. É exatamente a última São tábua de palavras salvação. da irmã Lúcia, de Fátima. Isso, isso, a última tábua de salvação para nós. Então, assim, e as aparições elas estão muito concentradas no século XX, né? Aconteceram exatamente nos séculos das grandes revoluções, revolução industrial, revolução sexual, revolução tecnológica. Eu sei que no final a gente vai falar mais, mas eu já quero me apresentar para quem não me conhece. Eu sou da Arquidiocese de Cuiabá, vigário da paróquia São João Bosco. Padre Francisco Amaral, meu nome. Eu publiquei pela Canção Nova no ano passado esse livro, Sou Todo Teu Maria, uma geração consagrada e imaculada, com um prefácio do Padre Paulo Ricardo e apresentação do professor Felipe Aquino, tanto para você que já é consagrado pelo Tratado da Verdadeira Devoção, como eu sei que a Aline já é consagrada, né, Aline? Graças a Sim, Deus você tem dado um testemunho maravilhoso no seu ministério da consagração. E para você que ainda não é consagrado, esse livro aqui é o primeiro passo para isso. Sou Todo Teu Maria, uma geração consagrada e imaculada. Quem quiser estar nos seguindo aí no Instagram, o link para adquirir o livro está na minha bio. Ou então você pode entrar loja.cançãonova.com. O que a gente está aqui não é querendo vender livro, mas é propagar essa devoção profunda à Virgem Maria, porque veja só que mistério, Aline. São Luís diz no tratado: assim como Jesus, na sua primeira vinda, ele veio por meio da Virgem Maria, ele também vai voltar por meio dela, viu? Isso é um isso. grande mistério, que eu acho que Eu nós ainda amo. não temos a capacidade de compreender. Verdade, padre. Eu amo essa frase. Eu acho ela incrível e eu acho que está relacionada também a isso que eu falei, né? Das mais importantes aparições terem acontecido, né? A partir de 1900. Eu estou certa, padre? Ou é isso mesmo? Olha, Aline, as aparições da Virgem Maria sempre aconteceram na história da Igreja. E a Sim, primeira delas, inclusive, foi com a Virgem Maria ainda viva, a São Tiago Menor, por bilocação. sim. Mas a partir do ano de 1846 acontece algo muito impressionante. As aparições que até então eram raras, em 1846 a Virgem Maria aparece em La Salette com uma mensagem profética fortíssima, anunciando a chegada do final dos tempos, e a partir de então as aparições se multiplicam em toda parte.
Lourdes, Akita, Garabandal, Medjugorje, no mundo inteiro. Então eu tenho certeza que no nosso tempo, que são os tempos de Maria, que nós cada vez mais adentramos, Nossa Senhora está preparando um povo de adoração para receber o Senhor Jesus Cristo, que estará retornando a nós. Esse é o sentido dos tempos de Maria, os tempos do triunfo do coração imaculado de Maria, que nós estamos entrando. Mas eu queria que nós partíssemos da noite de hoje. Vamos partir da palavra, Aline? Livro do Apocalipse, capítulo 12. Aquela palavra já conhecida de muitos de nós, em que São João Evangelista, ele tem essa visão, em que ele vê um grande sinal, uma mulher vestida de sol, com a lua sob os pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava de dor no momento do parto. Abrindo um parêntese aqui. Alguém pode perguntar, mas qual que foi a dor do parto de Maria? Se, como nos diz a doutrina católica, Nossa Senhora é virgem antes do parto, no parto e depois do parto. Ou seja, não houve dor no momento do parto. Assim como Jesus ressuscitado passava pelas paredes, não é isso? Jesus, menino, passou pelo corpo da Virgem Maria. Foi um parto milagroso. Então, onde que estão as dores de parto da mulher vestida de sol? Estão no Calvário. Foi ali que a Virgem Maria, recebendo o título de nossa mãe, mulher, eis aí os teus filhos, ali. A Virgem Maria passava pelas dores de parto para nos gerar na vida na graça. Então, essa vitória de Maria sobre os demônios, Aline, que nós queremos proclamar aqui na noite de hoje, e você que está nos acompanhando nessa live, eu quero proclamar o triunfo do coração imaculado de Maria sobre a sua vida. Muito bem, essa vitória, esse triunfo já aconteceu nas dores de parto do Calvário, onde Nossa Senhora já nos gerava na vida na graça. Ela oferecia o Filho para gerar os filhos, que somos nós. E aí o Apocalipse continua falando que apareceu um outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 coroas e 10 chifres e 7 diademas nas cabeças. Com a cauda arrastava 1/3 dos astros do céu e os arremessava na terra. O que são esse 1/3 dos astros que o dragão, a própria Bíblia diz, o dragão se identifica como a antiga serpente, aquela que já foi anunciado no livro do Gênesis, que teria a cabeça esmagada pela descendência da mulher. Muito bem. Quem que é 1/3 das estrelas do céu que a cauda do dragão arrasta? São os anjos que se rebelaram contra Deus. Você sabe que na cosmologia bíblica, os astros, as estrelas, simbolizam os anjos, não é isso? O sol é o símbolo do Cristo. As estrelas são o sinal dos anjos. Então aqui, Lúcifer, o primeiro rebelde da história, ele arrastou 1/3 dos anjos. É claro que isso não é matemática, mas aqui significa, não é a maior parte, mas é uma parte considerável dos anjos que se tornaram demônios. E a gente vai estar explicando um pouco como isso aconteceu e como nós podemos derrotar a serpente junto com Nossa Senhora. É isso, Aline? Sim, isso. Maravilha. Vai partilhando junto comigo, viu? Pode ficar à vontade, Padre. Eu estou aqui atenta. O que chegar de pergunta, pode passar para nós. Pode deixar. Como que está a minha iluminação para vocês? Deu uma melhorada ou não? Eu não sei se é o celular que está escuro ou é o ambiente. Parece que tem uma sombra, mas está assim. Tipo, aqui a testa está bem clara, só o olho que está escuro. Como se você tivesse com a luz assim, não sei, por cima ou por trás. Sim. Ó, quando você olhou para cima, iluminou o rosto.
eu não entendo disso aí, eu tenho que conseguir umas luzes aqui para mim, mas com o tempo a gente vai melhorando, né? Você já tem o ring light? Não. Ah, o ring light vai te resolver seu problema. Eu vou mandar o link para você. Tá certo. Vai resolver Obrigado, Aline. muito, muito a sua vida, vai te ajudar muito. E eu tenho um link barato do Mercado Livre. Uma das coisas que eu aprendi nessa pandemia foi começar a mexer com live, que eu não tenho facilidade nenhuma com tecnologia. Mas é necessidade, né? Deus vai nos dando os meios de evangelizar. Sim. Olha só, Davi tá falando aqui, a luz que tá vindo é outra. Olha isso. Vamos clamar, então, a luz da mulher vestida de sol sobre nós na noite de hoje. Isso. Maravilha, Davi. Top. Mas, Aline, eu quero recomendar aqui para vocês também um livro que é do padre Antônio Forteia. Não sei se você conhece. Sim. Chamado Suma Demoníaca. Ah, eu já li. Então, um pouco do que a gente vai estar partilhando na noite de hoje também diz respeito àquilo que o padre Antônio Forteia, que é exorcista, um dos maiores exorcistas do mundo de hoje, ao lado do padre Duarte Lara, né? Então, o padre Antônio Forteia, ele descreve essa história da degradação dos anjos de uma forma que a gente compreende muito bem, baseado em Santo Tomás de Aquino. Veja só, o que o padre Antônio diz? Que quando Deus criou os anjos não surgiram prontos para ver a glória de Deus. Eles precisavam, assim como nós, passar pela prova da fé. Então, eles foram criados com liberdade. Porque veja só, se eles já vissem a Deus de imediato, eles não teriam a liberdade. Eles já saberiam que Deus é o todo-glorioso, todo-poderoso e não conseguiriam, não seriam nem capazes de negar a Deus. Mas Deus, como que ele faz? A liberdade é a possibilidade do amor, não é isso? Então os anjos são, assim como nós, dotados de liberdade. A diferença é que eles são seres puramente espirituais, perfeitíssimos. Eles não têm corpo, eles são espírito, mas assim como nós, os anjos têm a liberdade. Então, eles precisavam também passar por uma prova de fé. E conforme Deus, ele ia se revelando aos anjos, aos poucos, os anjos poderiam ir aderindo, se entregando, fazendo atos de fé em relação ao Deus que se revelava. Mas aí, é importante a gente compreender uma coisa. Qual que é o pecado essencial do demônio? É a soberba. O demônio não quer adorar a Deus. Então, Satanás ali, representado pelo dragão, eu digo que Satanás foi o primeiro revolucionário da história. Nós tivemos na história as grandes revoluções que perseguiram a igreja, não é isso? A Revolução Francesa, a Revolução Comunista, a Revolução Globalista que está acontecendo hoje. Mas o primeiro revolucionário da história, nesse mau sentido que nós estamos falando, foi Lúcifer, foi o demônio. Então, o demônio pensava assim, olha, quem é esse Deus para se colocar acima de nós? Será que ele não é um espírito igual a nós, que está se usando de alguma forma com seus poderes para nos iludir como se ele fosse maior do que nós? Quem disse que ele é maior do que nós? E aí o demônio começou a colocar essas dúvidas soberbas e orgulhosas no coração dos outros anjos. E aí que São Miguel Arcanjo se levantou. E ele disse aquela famosa frase dele, que nós sempre proclamamos na quaresma de São Miguel Arcanjo. Quem como Deus? Qual que é a resposta? Ninguém como Deus. Ninguém como Deus. E aí começou uma grande batalha espiritual nos céus. Os anjos que se corrompiam ao lado de Satanás contra os anjos que se santificavam, sob a ordem de São Miguel Arcanjo. Mas aí talvez você me pergunte assim, mas padre, o senhor não disse que anjo não tem corpo? Como que anjo vai lutar?
Como que vai ter espada, escudo, armadura? Gente, vamos entender uma coisa. A guerra angélica não é uma guerra de espadas. É uma guerra de argumentos. Porque os anjos são seres inteligentíssimos. Então as armas que vinham naquele combate eram argumentos lógicos, complexos. Imagina ali a inteligência de um anjo. Um anjo é capaz de, vamos usar aqui uma analogia, de falar numa sílaba uma biblioteca inteira, todas as bibliotecas do mundo numa informação. Você está entendendo? Então ali os anjos guerreavam com argumentos. E conforme Deus ia mandando graças para os anjos bons iam cada vez mais abraçando a entrega a Deus, a adoração. São os anjos adoradores. Enquanto os anjos que se corrompiam iam cada vez mais se afastando. E aí nessa guerra espiritual, nessa guerra de argumentos, alguns anjos eu não vou usar aqui a palavra tempo, porque o tempo dos anjos é diferente do nosso. Mas os anjos, Aline, eles têm também algo semelhante ao nosso tempo. Os anjos não estão na eternidade propriamente dita. Só Deus é eterno. Só Deus não tem começo. Só Deus está fora de uma sequência de movimento. O tempo dos anjos, vamos dizer assim, a teologia chama de evo. Já ouviu essa palavra, Aline? Não. Deus está revelando coisa para nós mesmos, hein? Evo é aquilo que seria o tempo dos anjos. É diferente do nosso. Eu não me lembro. É aquilo que dá a sequência, o movimento no mundo angélico. Então, no Evo, enquanto acontecia essa batalha espiritual, que se nós fôssemos colocar dentro do nosso tempo, talvez fosse bilhões de anos em que aconteceu tudo isso. Então, os anjos, às vezes, iam sendo convencidos por um argumento de um lado ou de outro. Alguns recebiam graças, mudavam de lado, ou negavam a graça de Deus e se corrompiam, até que os anjos foram consolidando as suas posições. E aí Deus, também no ato de misericórdia e de amor para com os anjos que se corrompiam, Deus viu o seguinte: chegou uma hora que, quanto mais Deus enviava graças, mais esses anjos se corrompiam, porque eles negavam a graça. Eles fechavam o coração, né? Então, o que Deus fez? Deus parou de enviar as graças para esses anjos que, uma vez corrompidos e cristalizados na sua opção pelo mal, na sua opção em não querer adorar, na sua opção em não querer servir, na sua escolha pelo não reino, os anjos se tornaram demônios. Então, a gente percebe como que o dragão arrastou 1/3 das estrelas do céu. Os anjos que se corromperam. E aí, São Miguel Arcanjo e os anjos da adoração, uma vez que eles passaram na prova da fé, eles podiam, aos poucos, ir vendo a glória de Deus. Por isso que hoje todos os santos anjos, inclusive o meu e o seu anjo da guarda, viu, Aline? Porque faz parte da doutrina do catecismo da Igreja Católica que todos nós temos um anjo da guarda. E o nosso anjo já viu a glória de Deus. Ele tem a visão beatífica. Ele já passou na prova da fé. Enquanto, veja só, os demônios, eles nunca viram a Deus. Porque Deus, na liberdade, só se revelou a sua face para aqueles que quiseram e que usaram bem a sua liberdade. São muitos mistérios, né, Aline? Ah, é demais, é maravilhoso. E assim, nós podemos, nós precisamos, né, estudar mais também sobre os anjos. Eu prometo aqui, gente, também uma live sobre os anjos, um tríduo para a gente se adentrar, se aprofundar, porque muitas pessoas, elas não têm intimidade com o seu anjo. Elas não sabem como
como falar, como se comunicar, o que os anjos podem fazer por elas. Então, assim, a gente tem muito que se aprofundar. E, se Deus quiser, nós vamos voltar com esse tema dos anjos aqui, porque é algo assim, é mais uma arma que Deus nos deu, né? Para que a gente possa passar aqui por esse vale de lágrimas como um vencedor, né? De cabeça erguida e sabendo, né? Que nós temos um guardião do nosso lado 24 horas, da hora que a gente nasce até a hora que a gente morre. E esse guardião, ele se manifesta, ele dá sinais, né? Ele se comunica, ele está para nos servir, né? Para servir os servos de Deus. Só que nós precisamos ter esse entendimento, esse conhecimento. E a Igreja Católica, né? E sobretudo São Tomás de Aquino, né? Que falou muito sobre os anjos. A Igreja, ela nos orienta a respeito de tudo, absolutamente tudo, né? Então nós temos paz, nós temos segurança para falar sobre qualquer tema, mas a gente só precisa, né, Padre, ter acesso a esse conhecimento, né, e buscar para que a gente possa conhecer e possa amar e possa usufruir também, né, dessa graça. É isso mesmo. E onde é que entra Nossa Senhora nessa história toda? Porque a Virgem Maria, como nós falamos, ela é o terror dos demônios. Por quê? Veja só, em toda essa batalha de argumentos, essa guerra espiritual, aliás, quem tiver pergunta pode colocar aí na tela, que a Aline vai pegando para nós, a gente vai colocando também as perguntas de vocês. Mas enquanto isso, eu quero aqui falar sobre um outro mistério. Ou melhor, sobre 3 mistérios que, segundo a serva de Deus Maria de Ágreda, não sei se você já ouviu falar dela, Aline, ela escreveu um livro chamado A Mística Cidade de Deus. Maravilhoso. É uma descrição da vida da Virgem Maria. A serva de Deus Maria de Ágreda, ela diz assim, que foram revelados 3 grandes mistérios aos anjos, em todo esse processo que nós falamos aqui, que desembocou nessa separação. Os santos anjos e os demônios. Primeiro, foi revelado aos anjos que eles iriam servir aos seres humanos. Gente, você tem noção do que é um ser humano perto do anjo? Porque um anjo é um ser perfeitíssimo. O ser humano é muito mais limitado, muito mais frágil, vamos dizer assim. É como se fosse comparar, para a gente entender, um ser humano a uma formiguinha. Imagina, Aline, Deus te revelando que a tua missão seria cuidar de uma formiguinha no seu quintal. Como foi isso? Se colocando no lugar dos anjos. Bom, os santos anjos, eles aceitaram prontamente, porque eles queriam servir a Deus, obedecer a Deus, né? Os demônios, soberbos, orgulhosos, ou melhor, os anjos que nessa altura se corrompiam, o que é que eles pensaram? Eu não vou dedicar minha existência para servir formiga, tá entendendo? Para servir o ser humano. Então esse foi o primeiro mistério da separação. Deus revelou um segundo mistério. Deus revelou que ele se faria carne, o verbo divino se faria carne, nasceria e seria gerado como ser humano, por isso Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Os anjos maus, eles não aceitaram adorar a Deus enquanto ser humano. Não aceitaram adorar o Cristo feito carne pela sua soberba, pelo seu orgulho. Afinal de contas, na ordem da natureza, por si mesmo, um anjo é superior a um ser humano, mas não na ordem da graça. Então, eles não aceitaram adorar o Cristo na carne. Foi a segunda separação. E por último, isso foi revelado, que o Cristo na carne seria gerado por uma mulher, que essa mulher seria mãe de Deus, e que seria inclusive a rainha dos anjos. Pois bem, os anjos que se corrompiam não aceitaram honrar uma criatura humana, uma mulher, como mãe de Deus. E isso também gerou a separação.
Então, conforme esses mistérios eram revelados aos anjos, ia acontecendo ali uma escolha daqueles que são de Deus ou daqueles que teriam a sua cauda arrastada pelo dragão. E aí Nossa Senhora aparece já. Lá atrás, antes de Deus criar o mundo material, Nossa Senhora já aparece ali como o terror dos demônios. Maravilha, padre. Me veio aqui uma coisa no coração agora, só que você estava falando, agora me deu um branco imenso, né? Mas uma hora vai voltar aqui na minha mente para eu perguntar. Mas tem uma irmãzinha que perguntou aqui que se Maria ela já estava destinada a ser a mãe de Jesus, isso significa que já estamos destinados a algo? Bom, vou deixar para o padre responder, mas sim, nós somos, a palavra de Deus em Efésios diz que nós somos predestinados, somos cidadãos do céu, né? Em Efésios 1 diz que nós somos predestinados, né? Nós fomos escolhidos, né? Eleitos. Desde a fundação do mundo, nós já existíamos em Deus. Então, vou deixar o padre continuar e só dei essa pincelada aqui, porque essa palavra ela é muito importante na minha vida. Quem me conhece sabe que Efésios 1, né? Ela é uma palavra rema na minha vida. Inclusive, São Luís, no Tratado da Verdadeira Devoção, ele usa muitas vezes a palavra predestinados. Mas nós precisamos entender dentro da teologia católica o que é um predestinado, que é diferente de um predestinado dentro da teologia calvinista. Veja, para Calvino... Era isso. Padre, era isso que eu ia perguntar. Calma aí. Então, quer dizer que quando a pessoa ela não está recebendo Nossa Senhora, que você falou, né? Porque os anjos, os demônios, não aceitaram se curvar diante de Deus encarnado, de Cristo, de Jesus Cristo, por causa da sua soberba, né? E, pior ainda, né? Se curvar diante de uma mulher, né? Uma mulher, né? 100% humana, que gerou em sua carne Deus aqui na Terra, né? O Filho de Deus, que é Deus, Jesus é Deus. Então, quando uma pessoa rejeita Maria, o que está por trás disso? Tá, aí já é uma outra pergunta. Vamos com calma. É pesado. Primeiro, né? vamos falar da diferença da predestinação calvinista, que é heresia, e da predestinação da teologia católica, que é outra coisa. Veja só, para Calvino, uma pessoa já nasce salva ou já nasce condenada. É a predestinação. Então, por meio das atitudes da pessoa na Terra, se verificaria se ela é predestinada para ser salva ou se ela é predestinada para perdição. Mas uma vez que você é predestinado para um ou para outro, o caminho já está traçado e não tem nada que pode fazer para mudar a situação. Isso é teologia calvinista, tá? Estou falando aqui de uma forma assim superficial e resumida. É claro que teria muito mais sutilezas teológicas, né? Se tiver aqui um teólogo calvinista nos escutando, ele vai fazer 1000 reparos nisso que eu falei, mas eu estou colocando aqui a grosso modo para a gente entender, né? Então, esse tipo de predestinação, em que a pessoa já está salva ou já está condenada, isso não existe. Porque Deus nos deu o dom da liberdade. O que é a liberdade? A liberdade é possibilidade do amor. Se você não tiver possibilidade do mal, você também não tem a possibilidade do bem. Então, nós temos uma liberdade. E essa liberdade, ela se contrapõe a essa visão teológica calvinista que eu coloquei aqui. Muito bem. O que quer dizer a predestinação dentro de uma visão católica? Quer dizer duas coisas. Primeiro, a missão que Deus nos dá. O projeto de Deus a nosso respeito. Por exemplo, quando Deus te criou, Aline, Ele te sonhou. Ele sonhou com o teu ministério. Ele sonhou com a tua música, com a tua pregação, com a tua família, né? É uma predestinação enquanto missão.
que pode ser correspondida ou que pode ser não correspondida. Assim como Deus me criou há 38 anos atrás. Ele olhou para esse barbudinho careca e pensou, o que ele vai ser? Ah, vai ser padre, né? É uma missão, é uma predestinação. Mas eu precisei responder sim ao meu sacerdócio, para que eu de fato fosse padre. A Virgem Maria, ela foi predestinada enquanto projeto de Deus, enquanto missão, para ser mãe de Deus. Mas o que Deus fez antes da encarnação? Ele mandou o anjo, porque Deus, ele sempre age pela mediação dos anjos, do começo ao fim da história, para que o anjo anunciasse essa predestinação, mas ela teria que aceitar. E quando ela disse o seu sim, eis aqui a escrava do Senhor, ela se entregou inteira, ou seja, ela correspondeu ao projeto de Deus. Então esse é o primeiro sentido da predestinação, o sonho de Deus a nosso respeito. Agora tem o segundo sentido da predestinação, que é a onisciência de Deus. Porque veja, nós temos a liberdade. Nós podemos escolher o céu ou nós podemos escolher o inferno. E nós somos totalmente livres para isso. Mas Deus, em sua onisciência, ele já sabe aquilo que nós vamos escolher. Porque ele está fora do tempo. Está entendendo? Deus nos vê fora do tempo. Ele não deixa de nos amar, ele não deixa de mandar graças para nossa salvação, mas ele conhece o futuro. Então, nesse sentido que nós podemos entender também a palavra predestinados dentro de uma visão católica. É a onisciência de Deus. Não sei se ficou claro, Aline, mas eu queria que você formulasse agora a tua pergunta com base nisso que eu expliquei. Mas em qual das perguntas? Você perguntou de uma pessoa que não acolhe a Virgem Maria. Pega a água lá. Pois é, se os anjos, por causa do orgulho, por causa da soberba, se eles, os anjos maus, os demônios, né, eles rejeitam Maria, as pessoas que rejeitam Maria, né, não seria também uma cilada, uma ação, alguma coisa? Eu queria que você explicasse para a gente. Sim, veja só. Do mesmo jeito que não existe salvação sem a igreja, não existe salvação sem a Virgem Maria. Se tiver alguém aí pensou assim, mas como que o padre pode falar isso aí? Porque quem salva é Jesus. Sim, quem salva é Jesus. Mas a salvação, ou seja, Jesus, nos vem pela igreja e Jesus nos vem por Maria. Inclusive a igreja é o corpo de Cristo. Eu só posso ser salvo se eu for corpo de Cristo. E eu vou ser corpo de Cristo como? Se eu também for gerado pela Virgem Maria. Porque, como diz São Luís no tratado, o Espírito Santo não muda a forma de agir. Ele agiu no útero de Maria há 2000 anos atrás para gerar o Cristo, e ele também continua agindo no útero espiritual de Maria para nos gerar hoje, enquanto membros da igreja. Então veja, a salvação é Jesus, mas ela nos vem pela igreja e ela nos vem por Maria. Por isso que existe aquela sentença teológica, não se apavore, que eu vou explicar aqui, né? Aquela sentença teológica que diz assim, não existe salvação fora da igreja. E a gente poderia colocar aqui também, não existe salvação fora de Maria, porque São Luís diz que quem rejeita a mãe também rejeita o Cristo. Mas agora veja só, qual que é, como a gente falava antes, a tábua de salvação para muita gente? Porque, Aline, por exemplo, nós temos os nossos irmãos evangélicos, né? Muitos que oram com intensidade, que leem a Bíblia, que creem, que clamam e que vivem um avivamento. Muito bem, eles podem se salvar ou eles não podem se salvar? A pergunta é, eles rejeitam a Igreja Maria? Eu vou dar a minha opinião. A maioria dos protestantes que eu conheço, eu não acho que eles rejeitam a Igreja
e nem Maria, mas rejeitam uma caricatura da igreja e uma caricatura de Maria. Porque talvez eles nunca tenham tido a possibilidade de conhecer a fé católica de forma sólida e cristalina. Porque eu fico pensando, Aline, se eu tivesse nascido numa família protestante, em que desde criança eu escutasse que a Virgem Maria é um ídolo, ou então que a Igreja Católica é a besta do Apocalipse, bom, eu também rejeitaria esse ídolo e essa igreja, se eu achasse que a igreja é isso, entendeu? Então eu creio, Aline, creio que muitos protestantes podem se salvar, né? Porque eles não rejeitam a igreja ou Maria, mas rejeitam uma caricatura que eles montaram na cabeça deles. E que eu ouso dizer, eu sei que você também conhece as aparições da Virgem Maria em Medjugorje, em Garabandal, em tantos lugares. Eu ouso dizer que quando Deus, de fato, se revelar para o mundo, para a nossa geração, com os grandes sinais que estão prometidos, a iluminação das consciências, o aviso, o sinal em Medjugorje, o milagre em Garabandal, eu acredito que os nossos irmãos protestantes evangélicos e ortodoxos, aqueles que buscam a verdade com sinceridade, vai haver uma conversão em massa para a Eucaristia, para a Virgem Maria e para a Igreja. Eu também acredito nisso, padre. Eu penso também assim. Eu creio que muitas pessoas estão na ignorância, né? Como o próprio padre Paulo fala, né? É a ignorância, é o total desconhecimento, e a maneira como são criadas, a maneira como escutam, é de uma forma realmente sedutora, envolvente, e mostra versículos. Enfim, eu também acredito que os nossos irmãos, sim, os que buscam realmente a verdade, né? Porque a gente vive um tempo tão complicado que as pessoas, elas querem Jesus, mas não querem a verdade, né? Elas querem o amor de Deus, mas elas não querem se converter. Elas não querem... Mas eu acho que aqueles que realmente buscam a verdade, eles já estão sendo atraídos. Eles já estão sendo atraídos, já estão sendo movidos. Porque a verdade, ela é, como eu vou dizer a palavra, a verdade, ela é uma luz realmente que clareia a nossa vida de uma vez por todas. É como se a gente andasse no escuro e faltasse algo, e quando você encontra a verdade, ela te liberta completamente da ignorância, te liberta para você andar seguro, para você saber, não, é por aqui, agora eu vou, né? Então eu acredito sim, que aqueles que estão buscando a verdade, eles serão salvos, né? Até o último momento. E Deus também, ele é misericordioso, né? A gente não sabe o tamanho da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, ela consegue ver quem está na ignorância, quem não está. A misericórdia de Deus consegue medir as intenções do nosso coração, né? Isso é o que é mais bonito. A misericórdia de Deus é um abismo insondável, não é? É um abismo insondável. Ninguém pode imaginar. O próprio ladrão, né, que estava ao lado de Jesus, ele foi salvo ali. Ele foi salvo para o céu. Porque Jesus disse, hoje você vai estar no paraíso. Ou seja, São Dimas, né? Ele é até um santo da igreja. Imagina, antes da cruz, canonizado pela boca de Jesus, hein? Canonizado pela boca de Jesus. E assim, imagina, a rapidez, uma conversão, converteu, foi canonizado em vida e foi para o céu sem passar pelo purgatório. Então, é insondável. Então, por isso que a gente precisa ter cuidado. E também, assim, gente, a revelação da palavra, do conhecimento, o catecismo, os santos, as aparições, ela vai trazendo essa luz para nós, né? De maneira que a gente não condena as pessoas, né? A gente fala a verdade, mas a gente sabe a verdade, a gente fala, e isso nos leva a não condenar as pessoas, né? Mas ter a compreensão, né, do que Deus fala a respeito de cada situação, de cada acontecimento, como acontece. Deus sabe de todas as coisas. Ele é infinitamente superior que nossa cabeça consegue entender, né? E tem uma coisa muito curiosa, Aline, que vários exorcistas respondem sobre isso. Eu digo isso porque eu estudei um pouco do que eles falaram
eu não tenho prática nesse campo, e aliás, eu até abro um parêntese aqui, eu vejo que tem muita gente hoje que quer fazer oração de libertação de qualquer jeito, e não é assim que a coisa funciona. Quem entende um pouquinho do ministério de libertação sabe que é algo muito delicado e que não pode ser feito de qualquer forma, né? Então aqui eu estou falando como alguém que não tem muito treinamento prático disso, né? Já me confrontei com algumas situações no ministério, claro, mas eu estou dizendo aqui aquilo que eu li de exorcistas, que existem demônios que parecem que têm mais medo na hora do exorcismo do nome de Maria do que do nome de Jesus. Como que pode uma coisa dessas? Bom, a gente está falando aqui, Maria é o terror dos demônios. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Olha só. Pensa só, Aline, no exemplo de um brigão de rua. Um menino brigão de rua. O que seria mais humilhante para ele? Apanhar de um cara maior do que ele ou apanhar de uma menininha? Se coloca no lugar do orgulho de Satanás. Eu vou lembrar de uma coisa. O demônio é um anjo. Então, na ordem da natureza, ele está acima de uma criatura humana. Na ordem da natureza, o demônio estaria acima de Nossa Senhora. Mas na ordem da graça é o contrário. Ela, como mãe de Deus, ela foi coroada acima de todos os anjos e de todos os homens. Então, pensa só, é muito mais humilhante para o demônio ser derrotado por meio da menininha, Maria, do que ser derrotado diretamente por Deus. Pô, porque Deus já é evidente o poder de Deus, né? Mas agora, quando ele é derrotado por meio da humildade de uma menina, a Virgem Maria, isso é tremendamente humilhante para ele. E lembra que o pecado de Satanás, sobretudo, é a soberba. É por isso que o demônio treme diante do nome da Virgem Maria, porque isso o humilha tremendamente. Sim. E, inclusive, né, nos rituais de exorcismo, né, padre, ele tem que saudar e se curvar, né? Ele tem que saudar a Virgem Maria, né? No livro A Virgem Maria e o Diabo, nos exorcismos, ali ele narra, né? O padre que escreveu, ele escreveu ali muitas coisas, né? Que o diabo ele falou durante os exorcismos, né? E assim ele se desesperava, né? Quando falava o nome de Maria, né? E ele geralmente não consegue pronunciar, né? Ele fala a mulher, aquela mulher. Aquela mulher, exatamente. Então, aquela oração também, Augusta Rainha, o Magnífica, são orações... Ela não. Ela não exatamente, né? E o Papa João Paulo II, nesse mesmo livro, né, quando o Papa chega, né, ele aparece, em alguns exorcismos aparece o Papa João Paulo, outros aparecem Padre Pio, né? E tem um desses exorcismos narrado nesse livro, conta que quando aparece o Papa João Paulo II, né, o demônio fala, lá vem o totus tus. Ele chama ele de totus tus, porque o São João Paulo II que dizia, é a frase dele, né? Totus tus, Maria, sou todo teu, Maria. Então, veja só, né? O próprio diabo olhar para ele e dizer, lá vem aquele totus tus, aquele consagrado, ou seja, aquele que é todo dela. E ele se enraivece com a presença daquele que é todo consagrado. Então, eu sempre falo com os seguidores aqui, que quando a gente diz Ave Maria, quando a gente diz Salve Maria, quando a gente reza Augusta Rainha, quando a gente reza o Magnífica, são orações, são frases, são orações que realmente exorcizam o mal da nossa presença. E isso é muito poderoso, isso é muito forte. Eu já tive experiência aqui, eu já tive várias experiências, mas eu tive uma experiência que aqui na minha casa estava tendo muita obra, e uma obra que não acabava nunca, né? Na parte de trás, e vinha muita gente fazer, um vinha fazer o telhado, um vinha botar o piso, um vinha botar não sei o quê, e muita gente.
E aconteceu que todas as vezes que a gente ia ali para aquela parte onde ficavam as pessoas, e eles assim, eles almoçavam, aí tiravam um cochilo depois do almoço e ficavam conversando, eu ouvia vários tipos de música. Então, todas as vezes que a gente ia para aquele lugar ali, todo mundo começava a discutir do nada, começava a brigar. Sabe, uma coisa assim que nem é comum, assim, graças a Deus, né? A gente tem os nossos arrancos aqui, mas não é uma coisa, tipo, graças a Deus, não é uma coisa comum. Então, assim, de repente, era só naquele lugar. Começava, por causa de uma bobeirinha, começava, que você está fazendo isso? Por que você fez isso? Começava um bate-boca, assim, de repente, eu tive aquela percepção, eu falei assim, tem alguma coisa estranha aqui. E eu peguei a minha imagem de Nossa Senhora, e na hora eu queria cantar Augusta Rainha. Eu queria rezar a oração, mas eu não sabia ela de cabeça. E eu peguei a minha imagem, que não é essa aqui, mas é a outra. E eu fui com ela no lugar todo cantando Augusta Rainha. Eu fui cantando e falando, né, que saia todo mal e cantando Augusta Rainha. E deixei a imagem lá no lugar, lá fora. Eu falei, vai passar a noite aqui. Acabou aquele problema. Só que eu custei para perceber que era só lá, nesse lugar, que teve essa obra que passou um monte de gente. Então, assim, a explicação exata, teológica, do que aconteceu, eu não sei. Mas eu sei que, assim, em algum momento eu tive essa percepção, essa sensibilidade de sentir que realmente tinha alguma coisa do mal. Eu sempre falo assim, gente, as coisas, quando o inimigo está tentando te influenciar, está tentando te oprimir, né, sempre vão acontecer algumas coincidências. Sempre vão acontecer coisinhas que vão se repetir no mesmo lugar, a mesma fala, você escuta sempre aquele tipo de coisa na sua mente repetitiva, entendeu? E aí, às vezes, a gente não tem essa sensibilidade de perceber. E aí, eu até demorei um pouquinho para perceber, mas quando eu percebi, eu falei, não, então eu vou usar a minha arma, né? Eu vou usar a minha arma espiritual que eu já conheço. E aí eu fiz isso e acabou a confusão que ficava ali. Então, assim, a minha casa, por exemplo, aqui, essa casa que eu moro hoje, eu aprendi com um padre meu de formação, o padre João Roberto, se tiver alguém aqui de lá, de Muriaé, ele ensinou a gente, quando a nossa casa está na base, ele ensinou a gente a colocar medalhas de Nossa Senhora das Graças e medalha de São Bento naquele buraco, eu esqueci o nome que faz. E depois, quando tiver nos tijolos, colocar medalha pelos tijolos dentro da casa. E oração também. Então, assim, gente, tudo isso, né? É lógico, medalhas abençoadas. Então, aqui na casa tem medalha abençoada, aqui na base dela, tem nos tijolos. Então, assim, a gente tem essa arma poderosa para a gente enfrentar esse combate, né? Porque um lugar que eu não sei o que passou por ali, eu não sei o tipo de pessoa, eu não sei o que fizeram ali, não sei que tipo de música, não sei que tipo de conversa, não sei que tipo de vídeo, né? Não sei que tipo de pessoa, não sei que tipo de crença. Então, assim, é lógico que o inimigo está procurando uma brecha o tempo todo para poder atingir principalmente aqueles que são servos de Deus, que já disseram o seu sim a Deus, assim como Nossa Senhora deu o seu sim, a gente deu o nosso sim. Então, ele está querendo alguma brecha, ele vai procurar alguma brecha. Só que ele sabe que a gente tem as armas, né? E se a gente não usar as Exatamente, armas... Aline. E aqui eu queria amarrar tudo isso que eu estou falando, dizendo que a Virgem Maria, ela não somente é comandante de um exército contra o mal, ela não somente nos dá as armas para o combate, embora ela nos dê as armas, tanto que nas suas aparições de Medjugorje, ela falou nas 5 pedrinhas, Eucaristia, confissão, palavra, rosário e jejum. São armas espirituais, é claro. Eu fiz uma live com Anderson Reis sobre isso, está lá no meu canal do YouTube. Mas eu queria dizer que Nossa Senhora, ela mesma, ela é a arma do combate. E já explico para vocês entenderem. No Antigo Testamento, o que tinha de mais sagrado para o povo de Israel, assim como para nós são os sacrários, não é isso? O que tem de mais sagrado numa igreja? Não são as imagens, não são os bancos, não é o padre, é o sacrário. Porque ali no sacrário, ali no tabernáculo, está o corpo de Jesus. Muito bem, lá no Antigo Testamento ainda não tinha sacrário.
ainda não tinha o verbo de Deus feito carne. Então, o que era o mais sagrado para o povo de Israel? Era a Arca da Aliança. Era o lugar mais sagrado que tinha no templo. E ali na Arca da Aliança, o que ficava ali dentro? As tábuas da lei, que tinha ali a palavra de Deus revelada a Moisés. Era o mais sagrado que eles tinham. E sabe de uma coisa? A Arca da Aliança também era uma arma de combate. Por exemplo, a Bíblia relata situações em que estava no meio de uma guerra, Israel perdendo a guerra, a Arca da Aliança chega, a guerra vira, Israel vence. Por quê? Porque a Arca da Aliança, essa arma poderosa, chegou. Em uma outra situação, inclusive, as águas do rio baixam para o povo passar. Por quê? Porque eles estavam portando a Arca da Aliança. E a água, na simbologia bíblica, é símbolo do mal. Os mares agitados. Então, a Arca da Aliança, no Antigo Testamento, é essa arma que vence o mal. Mas aí, Aline, em uma certa altura do Antigo Testamento, o que acontece com a Arca da Aliança? Ela é escondida, ela desaparece, e o Antigo Testamento não fala mais da Arca da Aliança. Mas existe aí um mistério. Olha só o mistério. No Antigo Testamento, o rei Davi leva a Arca da Aliança para a Judéia. No Novo Testamento, a Virgem Maria, grávida de Jesus, vai para a Judéia. No Antigo Testamento, a Arca da Aliança fica 3 meses na casa de um homem, chamado Obed-Edom. No Novo Testamento, a Virgem Maria fica 3 meses na casa de Isabel. No Antigo Testamento, o rei Davi dança e pula de alegria diante da Arca da Aliança. No Novo Testamento, São João Batista pula de alegria no ventre de Isabel, diante da Virgem Maria. No Antigo Testamento, a Arca da Aliança portava a palavra escrita nas tábuas. No Novo Testamento, a Virgem Maria porta a palavra feita carne no seu ventre. Aí surge a pergunta: onde está a Arca da Aliança? Eu estou arrepiado de falar isso. Mas eu quero que vocês vão comigo, se vocês tiverem a Bíblia aí, ou podem ver depois, no Apocalipse, capítulo 11. Último versículo do capítulo 11. Que diz assim, olha só. Abriu-se no céu o templo de Deus, e apareceu no templo a Arca da Aliança. E aí começa o capítulo 12. Um grande sinal apareceu no céu. Uma mulher vestida de sol. Olha o verbo apareceu. Então a Arca da Aliança, que desapareceu no Antigo Testamento, que era a arma do povo de Deus, aparece de novo no Novo Testamento. E é a Virgem Maria. Ela é a Arca da Nova Aliança. Então ela é a arma do povo de Deus, o terror dos demônios para vencer todos os combates. É lindo demais, gente, porque eu sempre falo isso. As prefigurações do Antigo Testamento, elas nos dão... É como se a gente... A prefiguração é como se você estivesse vendo uma maquete. E no Novo Testamento, você vê o prédio pronto. E é assim, não é coincidência, gente. É lindo demais. Isso tudo faz parte do plano de Deus. É igual a chave de Davi, que também desaparece no Antigo e aparece lá, né? A chave de Davi que foi entregue a Eliaquim e aparece de novo no Apocalipse, quando a chave de Davi ela surge novamente no Apocalipse. E assim também a Arca da Aliança aparece no capítulo 11 e no capítulo 12 vem a mulher vestida de sol. Isso aí, gente, é para dar um despertamento na nossa fé. E tem outras prefigurações também que não dá para falar hoje, porque tem muitas outras prefigurações, né, padre? Isso. E como a Virgem Maria ela foi o primeiro sacrário nessa terra, liturgicamente, o sacrário nas nossas igrejas é um símbolo de Maria.
Vocês já pensaram nisso? Você entra na igreja, você olha para o sacrário. Jesus está dentro do sacrário. Mas o sacrário, o ostensório, a âmbula, simbolizam a Virgem Maria, a arca da nova aliança. Amém, gente. Que maravilha. Entenderam, amados? Que arma poderosa de guerra que nós temos. Quem não ficou nessa live perdeu, hein? Perdeu. Quanto mais a gente desperta a nossa fé, mais nós vamos exercer essa fé. Quanto mais eu exerço a minha fé, mais eu vivo as promessas de Deus, os milagres, as graças de Deus. Porque as graças, elas não virão, não vão cair do céu se você não pedir. E você não vai pedir se você não tiver fé, se você não tiver sua fé avivada. Então aqui, ó, é a palavra. É a palavra. Para ser essa luz mesmo, para guiar o nosso caminho. Porque quem pede, recebe. E se pede, pede porque tem fé. E se tem fé, é porque alimentou a fé. Então você que ficou aqui até agora, você com certeza é mais que vencedor. Padre, a gente pode... Eu acho que... Não sei se o senhor já fechou essa parte. Fechou? Tô por você. Porque eu tô perdida na hora. Por causa da do nosso texto da libertação com Jesus. Deixa eu ver que horas são aqui. Já até passou da hora, já deu 1h20 de live. Então, quando o tema é Nossa Senhora, né? Não, e não deu pra gente falar quase nada. Praticamente assim, porque, né, padre? Ainda mais Foi três mistérios. 3 mistérios. Os anjos, a Arca da Aliança e a humildade de Maria. Isso. Mas assim, a gente poderia fazer mais ou menos umas 30 lives, eu acho, só falando. Ih, padre, você nem falou das aparições. Não dá tempo, né? É tema para outra live, né, Aline? Para outras. Porque eu acho que são coisas assim muito profundas, né? E assim, a gente vê, o padre, ele tem um profundo conhecimento, estuda demais sobre as aparições, assim. E quando a gente começar a falar das aparições, então, gente, aí é perder de vista, né, padre? Vamos ver se vai dar tempo, né? Pois é, a gente tem que marcar mais uma, porque a gente vai precisar rezar o texto da libertação. E você vai expor Jesus para nós, padre? Isso. Depois essa live vai ficar salva na sua página do Instagram, Aline? Fica no meu IGTV. Tá, aí eu baixo também para colocar nas minhas mídias, tá? Eu convido que possam estar nos seguindo também, Padre Francisco Amaral, Instagram, Facebook e também o YouTube, onde eu tenho divulgado muitos materiais sobre as aparições marianas. Tem poucos padres ainda falando no assunto, mas tem cada vez mais padres, hein? E eu sou um deles. Então eu estou colocando conteúdo sobre as aparições marianas. Você pode conhecer o canal no YouTube, Padre Francisco Amaral. Eu quero mostrar mais uma vez o livro, Sou Todo Teu Maria, uma geração consagrada, imaculada, tanto para você que já é consagrado, como também para você que quer dar o primeiro passo para fazer a sua consagração. Prefácio do Padre Paulo Ricardo, apresentação do professor Felipe Aquino. Nós publicamos pela Canção Nova, eu escrevi, Padre Francisco Amaral. Entra lá, loja.cançãonova.com ou então no link que está na minha bio no Instagram. Sou Todo Teu Maria, uma geração consagrada e imaculada. Vamos cantando, Aline, enquanto a gente prepara o ambiente aqui para receber Jesus? Vamos. Todas as pessoas que estão aqui no ambiente onde eu estou pertencem a Ti, Jesus. Pertencem ao Senhor. Todas as pessoas que estão nesse momento no meu coração, as intenções que eu tenho no meu coração, pertencem a Ti, eu consagro a Ti. Entra, Senhor Jesus, em meu coração. Vem inundar meu ser com Tua presença. Quero sentir o amor que nunca tive.
tua presença. Quero sentir o amor que nunca tive, porque não quero ser igual quando amanhecer. Entra, porta está aberta, Senhor, não sou digno, mas eu te adoro. E você vai sentindo essa paz que entra aí onde você está, você que pediu, você que chamou Jesus. E nesse momento, olhando para Jesus, nós queremos rezar o creio e iniciar esse santo terço da libertação. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E nessa primeira dezena, eu quero colocar todas as nações da terra. Eu quero colocar o Brasil. Eu quero colocar o Papa Francisco, a Igreja Católica Apostólica Romana, no Brasil e no mundo, todos os bispos, os sacerdotes, todas as comunidades, todos os movimentos. Sim, Jesus, te entregamos cada um que está aqui, porque nós somos teus servos e nós somos a tua igreja aqui na terra. E te pedimos a tua libertação. Liberta-nos pela intercessão poderosa do Imaculado Coração de Maria. Se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Nesse momento, eu vou deixar ativados os comentários para que vocês coloquem mesmo os pedidos de vocês, os nomes, as intenções. Rezemos com muita fé. Jesus, tem de piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem de piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem de piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem de piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem de piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem de piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem de piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem de piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem de piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem de piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. No segundo mistério, nós queremos nesse momento colocar todas as famílias. Eu quero pedir pelos casamentos. Antes de eu entrar nessa live aqui, eu recebi uma mensagem de uma pessoa, de uma das pessoas, né, que eu fui madrinha de casamento e que disse que estava num processo de separação. E nesse momento eu quero pedir mesmo, Jesus, liberta as famílias do divórcio. Eu quero colocar essa família, quero colocar esse casal. Você também coloca os casais que você conhece, que está vivendo uma crise. Talvez o que eles precisem seja apenas esperar passar essa tormenta. Eu quero colocar os filhos pequenos, quero colocar os adolescentes, quero colocar
as mulheres que desejam engravidar. Liberta, Jesus. Aline, vamos entrar agora, adentrar com a Arca da Aliança nas casas, nas famílias. Nós podemos agora olhar para a Arca da Aliança. A imagem de Nossa Senhora, acredito que está sendo focada aí na tela, né? Tá, a imagem sim. do coração imaculado, a Arca da Aliança e o sacrário, a Arca da Aliança, que porta a palavra de Deus que se fez carne. Então que Jesus agora, por meio da sua arca sacratíssima, entre agora em todas as casas, pare as tempestades, abaixe as águas malignas e vença todas as guerras. E eu quero mesmo nesse momento dizer para você, mãe, que está rezando pelo seu filho, que você vai receber a tua vitória. Você vai testemunhar, mas não desista. Não, nunca pense que você é uma derrotada, nunca pense que deu errado. Seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus, custe o que custar, não abandone o Senhor, porque essa vitória é tua. Jesus já declarou, já decretou essa vitória por causa da sua fé, mãe. Confia. Essa graça, essa bênção vai chegar. Recebe, mãezinha. Recebe, Jesus. É Jesus que está entrando. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Rezemos a segunda dezena. Eu sinto mesmo também, antes de iniciar, que uma paz muito grande está entrando, sabe? Nas casas, como se uma luz estivesse iluminando, dissipando as trevas. Você que está de mãos dadas com Nossa Senhora, você que está aí de joelhos nesse momento, segurando o seu terço. Você sente essa paz. Pessoas que sentem até agora um cheiro de rosas. O Senhor está dando essa graça de algumas pessoas estarem sentindo um cheiro de rosas. Se você é essa pessoa, você pode escrever aqui, sou eu esta pessoa. Obrigada, Jesus. Se Jesus me libertar, verdadeiramente livre. Jesus tem de piedade de mim. Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus tem de piedade de mim. Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus tem de piedade de mim. Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus tem de piedade de mim. Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus tem de piedade de mim. Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus tem de piedade de mim. Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus tem de piedade de mim. Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus tem de piedade de mim. Jesus salva-me, Jesus cura-me, Jesus liberta-me. Jesus tem de piedade de mim. Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus tem de piedade de mim. Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Da mesma forma que a Aline partilhou sobre aquele lugar em que tantas coisas ruins aconteciam e que bastou uma oração bem feita ali para que as coisas mudassem, e você agora possa pegar o seu celular e ir passando em todos os cômodos da sua casa. Imagina agora que a Arca da Aliança que vai entrando no seu quarto, na sua sala, na sua cozinha, na sua varanda, no seu banheiro, e uma grande libertação vai acontecendo, porque Nossa Senhora vai e ela vai grávida. Ela está grávida do corpo de Cristo
que está diante de nós. Pegue seu celular e vai caminhando pela sua casa. Eu quero nesta terceira dezena colocar todas as pessoas que estão pedindo por libertação de vícios, libertação do vício da droga, do álcool, do cigarro, libertação da pornografia, libertação do vício de televisão, de internet, todo tipo de escravidão, orgulho, soberba, inveja, fofoca. Liberta, Jesus. Liberta o teu povo. Liberta, Senhor Jesus, as mentes que estão cativas. Toca agora, Jesus. Vem trazendo libertação de toda a cadeia, de toda a maldição que vem se repetindo na história, na vida, em nome de Jesus. Se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Jesus, tem de piedade de mim. Jesus, cura-me, Jesus, liberta-me. Jesus, tem de piedade de mim. Jesus, cura-me, Jesus, salva-me, Jesus, liberta. Jesus, tem de piedade de mim. Jesus, cura-me, Jesus, salva-me, Jesus, liberta. Jesus, tem de piedade de mim. Jesus, cura-me, Jesus, salva-me, Jesus, liberta. Jesus, tem de piedade de mim. Jesus, cura-me, Jesus, salva-me, Jesus, liberta. Jesus, tem de piedade de mim. Jesus, cura-me, Jesus, salva-me, Jesus, liberta. Jesus, tem de piedade de mim. Jesus, cura-me, Jesus, salva-me, Jesus, liberta. Jesus, tem de piedade de mim. Jesus, cura-me, Jesus, salva-me, Jesus, liberta. Jesus, tem de piedade de mim. Jesus, cura-me, Jesus, salva-me, Jesus, liberta-me. Jesus, tem de piedade de mim. Jesus, cura-me, Jesus, salva-me, Jesus, liberta-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Colocamos nessa quarta dezena todos os enfermos. Pedimos, Senhor Jesus, liberta o Brasil e o mundo da Covid e de qualquer vírus que esteja sendo nesse momento propagado, que esteja em direção da humanidade. Liberta de maneira especial a nossa nação. Pedimos pelo fim da pandemia, que tudo aquilo que ficou em decorrência desse vírus, dessa pandemia, dessa praga, dessa peste, desse vírus, seja liberto agora na vida de cada um que está aqui. Pessoas com doenças emocionais, psiquiátricas, psicológicas, todo tipo de síndrome, ansiedades, transtornos, depressão, síndrome do pânico. Recebe, Jesus, cada um. Tantas pessoas pioraram nessa pandemia por causa de tantas coisas, tantas razões. Mas eu te peço hoje, Jesus, seja o socorro de todos que estão aqui. Porque se esses irmãos chegaram aqui é porque eles têm fé, Jesus. Então eu quero te pedir, vem em socorro e liberta, Senhor Jesus. Seja o nosso Senhor. Que nada roube a nossa paz, Jesus. Nada roube a nossa paz. Liberta-nos, Senhor. Cura-nos. Te entregamos toda doença física, todas as pessoas que estão no leito de UTI, que estão no hospital. Vai mudando os diagnósticos, quebra todas as cadeias, Jesus, que prendem. Vem agora e toca no corpo. Todas as pessoas que estão enfermas no corpo. Cura, Jesus, o câncer, cura os nódulos. Cura, Senhor, e vai mesmo. O Senhor fala muito forte de pessoas com problema circulatório, como se fossem veias entupidas. Vem, Senhor Jesus, curando com o teu poder. Se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Jesus cura, Jesus tem de piedade de mim.
Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta. Jesus, tem de piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta. Jesus, tem de piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta. Jesus, tem de piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem de piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem de piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Liberta do medo, Senhor Jesus. Liberta de todo medo. Todas as pessoas que agora estão com medo. Todas as pessoas que estão ansiosas. Todas as pessoas que estão aflitas. Jesus, tem de piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Reza com fé. Jesus, tem de piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem de piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem de piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Padre, você pode colocar a sua intenção aí na última dezena e também a emoção que o senhor tiver no coração. Nessa última dezena, quero ensinar para vocês uma jaculatória muito fácil, que nos ajuda e que nos ensina a adorar Jesus junto com Maria. Ela adora Jesus conosco. Então se reza da seguinte forma. Eu digo, eu adoro com a Virgem Maria, e vocês respondem, Jesus na Eucaristia. Vamos lá? Eu adoro com a Virgem Maria. Jesus na Eucaristia. Eu adoro com a Virgem Maria. Jesus na Eucaristia. Eu adoro com a Virgem Maria. Jesus na Eucaristia. Nós vamos rezar essa última dezena especialmente por todos os sacerdotes do mundo, porque, como a Miriana de Medjugorje falou, o triunfo do coração imaculado virá por meio dos sacerdotes. Os sacerdotes serão uma ponte que conduzirão a humanidade e a Igreja para o triunfo do coração imaculado de Maria. Coloque aí no coração de Maria, no coração eucarístico de Jesus, o seu pároco, o seu sacerdote, aquele padre que foi tão importante na tua história. E vamos rezar principalmente pelos sacerdotes que nesse momento estão em pecado mortal, para que Nossa Senhora os traga de volta para Jesus. Se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Jesus, tem de piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta. Jesus, tem de piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta. Jesus, tem de piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta. Jesus, tem de piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta. Jesus, tem de piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta. Jesus, tem de piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta. Jesus, tem de piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem de piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem de piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem de piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem de piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento
ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Eu adoro com a Virgem Maria. Jesus na Eucaristia. Eu adoro com a Virgem Maria. Jesus na Eucaristia. Eu adoro com a Virgem Maria. Jesus na Eucaristia. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados, filhos de Eva. A vós suspirando, gemendo, chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. E antes de receber a bênção de Jesus, porque assim que recebermos a bênção, né, eu já vou pedir o Padre para ele já nos dar a bênção e também abençoar a água para nós, né, selando esse tríduo, você que ficou fiel do primeiro ao último dia, com certeza muitas graças foram derramadas na sua vida. Eu tenho certeza que esse tríduo foi um divisor de águas na vida de muitas pessoas. Eu tenho certeza disso. O Senhor traz essa convicção muito forte no meu coração. E sobretudo de pessoas que realmente estão voltando para Deus. Não é que você estava longe, é porque agora você entra num novo tempo na sua vida. Você entra num outro patamar. Eu já aproveito para dizer para vocês que na terça, quarta e quinta que vem, a gente retorna com o tríduo do perdão. Então eu quero que vocês reservem esses 3 dias. Você que precisa dessa graça de perdoar ou de ir lá no seu passado, para que seja mesmo, o Senhor possa trazer à tona aquilo que está no inconsciente, que te impede de ser livre. Então, terça, quarta e quinta, às 9 da noite, a gente vai ter o terço do perdão. E eu vou rezar e ver o discernimento que o Senhor me traz a respeito das pessoas, para partilharem, rezarem com a gente. Então eu espero vocês, tá bom? Deixem tudo, eu vou estar dando a notícia aqui nas redes, vou divulgar. Então tem que entrar no perfil para vocês verem que o Instagram não está mostrando mesmo. Hoje mesmo não mostrou quase para ninguém as postagens. Só quem entra no perfil. Então não deixem de conferir todos os dias as postagens, tá? E amanhã, às 3 horas da tarde, nós vamos rezar o terço da Divina Misericórdia no meu canal YouTube Aline Brasil. Então o terço não vai ser no Instagram, o terço vai ser no meu canal do YouTube. Então nós já estamos, é a terceira semana que a gente reza o terço da Divina Misericórdia para nos adentrar nesse tempo, né, da misericórdia de Deus, no Sagrado Coração de Jesus e no Imaculado Coração da Virgem Maria. Tá bom? Padre, a hora que o Senhor quiser nos dar a bênção. Vamos abençoar então a água. Tem mais objetos que as pessoas trouxeram hoje, Aline? Sim, sempre tem objetos. As pessoas sempre têm objeto em casa, então pegaram as garrafas de vocês, gente. Todo mundo já pegou desde o início. Abençoai, Senhor, e exorcizai essa água, para que seja canal, instrumento da vossa graça, e sempre que for tocada ou aspergida, expulse e desfaça de maneira tranquila e silenciosa toda a força e presença do mal, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E sobre todos os objetos, abençoai, Senhor, e exorcizai, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos cantar tão sublime sacramento, Aline? Enquanto isso, eu queria pedir que você que está nos acompanhando agora, pode tomar a sua água, mas que você agora pudesse se colocar de joelhos, onde quer que você esteja, porque a bênção que a gente vai receber agora, a bênção do Santíssimo Sacramento, é a bênção mais poderosa que existe na igreja. Vamos cantar tão sublime sacramento. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar,
pois o Antigo Testamento deu ao novo céu lugar. Vem a fé, ó suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor. A Deus uno e tribunemos alegria. Do céu lhes destes o pão. Que contém todo o sabor. Oremos, Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Aleluia! Deus abençoe, Glória a Aline. Deus abençoe todos que nos acompanharam nessa noite. Amém, Padre. Muito obrigada por esse grande presente. É um presentaço, né? 2 horas de live com a bênção do Santíssimo, a bênção do Santíssimo Sacramento sobre as nossas vidas, nossas casas. Que Deus te abençoe, Padre, que você continue sendo esse sacerdote levantado para os últimos dias, viu? Estaremos em oração por você sempre, pelo sacerdote sempre. Muito obrigada mesmo pelo seu sim, pela sua vida doada, por cada minuto de estudo, né, de dedicação. Eu sei que é uma vida inteira, né, doada, né, pelo seu coração, pela sua reta intenção, pela sua entrega, e que você viva, né, os sonhos de Deus, todos os sonhos de Deus para a sua vida, Padre. Amém. Que Deus possa multiplicar, Aline, todas as graças que você é canal na vida de tantas pessoas, que Deus multiplique para você, para sua família, para os seus entes queridos, porque o céu é nosso. E Amém. é para lá que a gente vai. Aline, rapidinho, eu coloquei no canal do YouTube ontem um vídeo sobre as aparições de Kibeho na Ruanda, que são aparições de Nossa Senhora pouco conhecidas, mas que são aprovadas pela igreja.
Então agora que acabou a live, antes de dormir, entra lá, YouTube, Padre Francisco Amaral, e assista esse documentário e também outros documentários, homilias, pregações, conteúdo especial sobre as aparições marianas e a preparação para os últimos tempos. Deus abençoe. Amém, Padre.